Ele certa vez me chamou de rato de esgoto imundo. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, Jack Lynn foi considerado o homem que mais interpretou vilões, mas que viveu com mais honestidade em Hollywood. Ele não se curvava aos diretores, não se intimidava com estrelas de primeira grandeza e tinha ainda menos paciência com aqueles que eram celebrados puramente por um glamour artificial. A lista de seus inimigos ia de monumentos intocáveis da indústria a galãs impecáveis e perfeitos para essa imagem. Alguns se especializavam em interpretar personagens íntegros e justos, mas na vida real sempre escolhiam o lado que lhes fosse mais vantajoso. Outros fingiam bondade, quando na verdade eram vigaristas que gostavam de explorar as pessoas ao seu redor. Mas o mais perturbador de tudo foi um certo astro que, segundo relatos, dormia com 10 modelos ao mesmo tempo e transformava a própria amizade em uma arma, usada para manipular e isolar seus colegas. Então, qual ator provocou tamanho ódio em Jack Lynn? Vamos voltar no tempo para a era de ouro dos filmes de faroeste, porque a verdade por trás dessa rixa fará você enxergar um ícone de Hollywood sob uma perspectiva completamente diferente. Se os bastidores obscuros de Hollywood daquela época ainda despertam sua curiosidade, curta o vídeo para apoiar o canal. Isso nos ajuda a continuar contando histórias que antes estavam enterradas. E se você quiser entender como Hollywood realmente funcionava nos bastidores naquela época, curta e junte-se a nós enquanto continuamos a investigar essas histórias não contadas. Primeiro, John Wayne. Ele sempre interpretava o homem íntegro, mas na vida real, escolhia o lado que lhe fosse mais vantajoso. Antes mesmo de trabalharem juntos em um filme, Jack Lynn e John Wayne não tinham nenhuma animosidade pessoal um pelo outro. Eles se respeitavam como colegas atores dentro do gênero faroeste. Jack Lynn, com seu olhar errante característico, e John Wayne, com seu porte imponente, eram duas peças complementares que ajudaram a criar momentos cinematográficos lendários. No entanto, tudo mudou no instante em que a palavra ação foi gritada. Isso aconteceu no set de Rio Lobo. Depois que toda a equipe estava completamente exausta após 20 horas seguidas de filmagens ininterruptas, John Wayne repentinamente começou um discurso patriótico estrondoso de 2 horas. Ele caminhava de um lado para o outro entre os atores coadjuvantes. Sua voz estrondosa carregava uma autoridade solene. Vocês precisam entender, isso não se trata apenas de fazer um filme. Estamos preservando a alma da América. Sacrifício e coragem são o que nos diferenciam. Sentado em uma caixa de munição cenográfica, com um cigarro apagado pendurado entre os dedos, Jack Lynn massageou as têmporas suavemente. Para ele, a voz de Wayne naquele momento não soava diferente de um ruído insuportável de correção de cor. Wayne deu um passo à frente e apontou diretamente para o rosto de Lynn. Jack, principalmente você. O sacrifício do seu personagem pelo meu tem que ser perfeito. Tem que fazer o público acreditar que até um fora da lei pode morrer por algo nobre. Ele ergueu o olhar lentamente, um sorriso profundamente sarcástico se espalhando pelo seu rosto. Ele encarou Wayne como quem olha para um cervo, tentando desesperadamente exibir seus chifres enormes. Nobre. A voz de Alam era rouca e rouca, como a maneira como você se senta confortavelmente em sua mansão luxuosa, escrevendo cartas para os homens que estão lá fora lutando. O set de filmagem mergulhou em absoluto silêncio. Todos os sons dos bastidores pareciam ter sido engolidos pelo choque coletivo. A cicatriz de ter evitado a guerra, que Wayne sempre tentara esconder por trás de papéis heróicos, foi exposta pelas palavras de Lynn. O rosto de Wayne ficou vermelho, os músculos da mandíbula se contraindo incontrolavelmente. Ele rugiu. Que diabos você sabe? Passei a vida inteira construindo a imagem de uma América forte. O confronto ficou tão intenso que o diretor Howard Hawks teve que gritar: "Senhores, pelo amor de Deus, ainda temos cenas para filmar", mas Wayne se recusou a parar. Ele se inclinou bem perto do rosto de Lynn. "Se não fosse por essa sua cara miserável que me faz parecer bom em comparação, eu já teria te expulsado de Hollywood há muito tempo." O insulto atingiu como uma faísca em um pedaço de palha seca. Mesmo assim, Jack Lynn não pestanejou. Levantou-se calmamente, sacudindo a poeira do traje. "Tente, Duque", sussurrou Lynn, com uma voz tão calma que chegava a ser perturbadora. Wayne cerrou os dentes, os punhos tremendo de raiva. "Mas
sob os apelos do diretor Howard Hawks e a pressão do resto da equipe, foi forçado a recuar. O confronto terminou em um cessar-fogo instável, mas o ódio já havia se instalado. Pelo restante das filmagens de Rio Lobo, o clima no set ficou carregado de hostilidade. Wayne começou a usar o poder de seu status de superestrela para criar obstáculos. Exigiu que o diretor cortasse os diálogos de Elam e relegasse suas cenas às sombras, tanto literal quanto figurativamente. A relação entre eles depois daquele filme ficou completamente destruída. Eles nunca mais se falaram e Wayne jurou que jamais dividiria a tela com ela. Muitos anos depois, quando Wayne faleceu e foi homenageado como um símbolo imortal de patriotismo, Jack Elam simplesmente deu uma longa tragada em seu cigarro ao ser questionado sobre seu antigo colega. Ele era um grande ator, especialmente quando se tratava de interpretar um grande homem. É uma pena que a vida real não venha com um roteiro pronto que permita escolher o lado certo. Mas para Jack Elam, John Wayne foi apenas o primeiro capítulo. Logo depois, outro homem entrou em sua mira, uma figura aclamada como gênio, mas que escondia uma natureza autoritária e uma fé cega ainda mais aterradora. 2. Charlton Gah. Ele pregava moralidade constantemente, mas se comportava como um louco. Inicialmente, a relação entre Charlton Gah e Jack Elam era baseada puramente no respeito mútuo. Um era um ícone monumental do cinema épico, o outro, o lendário vilão com cicatrizes no rosto. Eles entraram no set de filmagem com a mentalidade de profissionais prontos para dar tudo de si. Mas o que os aguardava era um choque brutal. Aos olhos de Jack Elam, Charlton Gah se comportava como um deus distribuindo favores. Ron vivia como se nunca tivesse se despojado do manto de Moisés dos 10 Mandamentos. Certa tarde, após terminar um discurso à imprensa sobre a responsabilidade moral dos artistas, Gah caminhou imediatamente em direção ao set, com o rosto frio como pedra, confrontando o diretor com raiva por causa de um detalhe que o desagradou. No caminho, ele esbarrou em um operário da logística que lutava para carregar pesados rolos de cabo. O jovem rapidamente se afastou, mas acidentalmente deixou cair uma caixa de adereços bem perto dos pés de Gah. Em pânico, ele se abaixou para pegá-la, gaguejando. "Desculpe, senhor, desculpe, não foi minha intenção." Gah parou, franziu a testa como se tivesse acabado de encostar em algo imundo. Então cuspiu um comentário desdenhoso. "Da próxima vez, fique fora do meu caminho." Jack Elam estava encostado num canto escuro, tendo testemunhado todo o espetáculo. A hipocrisia flagrante era algo que ele não podia ignorar. O som de cinzas de cigarro sendo sacudidas ecoou, seguido por uma voz sarcástica. "Ei, você está aí, Charlton?" chamou Elam bruscamente. "Pensei que você tivesse acabado de pregar sobre compaixão há menos de 10 minutos, não é?" Gah se virou lentamente, seu olhar se voltando para Elam como se estivesse olhando para um blasfemo. "Jack, você não entende", disse Gah, sua voz ainda grave e calorosa, mas gélida por baixo da superfície. "Se quisermos preservar a dignidade desta indústria, precisamos manter a ordem." Alan curvou os lábios num sorriso torto, repleto de escárnio. "Que hipocrisia. Você sobe num pódio pregando moralidade como um profeta, mas na realidade trata as pessoas como escravos." As feições esculpidas do rosto de Gah se contraíram. Ele rosnou, cada palavra afiada e deliberada. "Você é só um ator coadjuvante, Jack. Seu trabalho é me ajudar a ficar perfeito na tela." Com isso, Gah empurrou Elam para o lado sem hesitar. O empurrão não derrubou Elam, mas acendeu uma fúria latente. Elam rapidamente o seguiu, sua mão áspera agarrando o ombro da cara camisa de seda de Gah e puxando-o para trás. "Pare aí mesmo, Moisés!" Elam rosnou baixinho, sua voz como pedra rangendo contra pedra. Gah congelou. Ninguém em Hollywood, muito menos um ator coadjuvante, jamais ousara tocá-lo com tanta brutalidade. Seu rosto se contorceu em choque misturado com fúria. "Você ousa me tocar?" Alan riu. "Um som oco. Sim, eu me atrevo. Diga mais uma palavra e esse seu belo rosto estará acabado." O incidente só terminou quando a segurança e o diretor intervieram. Gah se afastou com um ar de desdém. Contudo, havia um lampejo de inquietação em seus olhos. Confusão diante de um homem que claramente não temia nada. Daquele dia em diante, Gah passou a considerar Elam um inimigo da civilização. Usou sua influência para espalhar rumores de que Elam era um homem mentalmente instável. Muitos diretores começaram a hesitar sempre que o nome de Jack Elam era mencionado, temendo que sua presença perturbasse a atmosfera digna
que estrelas de primeira linha como H estavam tão determinadas a proteger. Em entrevistas posteriores, Jack Elam às vezes ria ao falar sobre H. Ele falava sobre salvação o dia todo, mas estava pronto para gritar no momento em que seu terno sujasse. Mas mesmo esses confrontos com monumentos antigos não eram nada comparados à tempestade que se aproximava. Se H representava a hipocrisia do poder antigo, então o próximo nome na lista de desprezo de Elam pertencia a alguém ainda mais tóxico. 3. Robert Wagner. Ele dormiu com 10 mulheres em uma noite. Antes mesmo de se conhecerem, Elam já tinha ouvido muitos rumores sobre o playboy extravagante de Hollywood. Rumores de um homem que subiu na carreira por meio de conexões, e não por talento. Mas a realidade foi chocante até mesmo para um veterano experiente como Elam. Nas palavras de Elam, Robert Wagner era um parasita de alto nível. Wagner chegava ao set com um passe privilegiado que lhe era entregue sem questionamentos. Ele fazia exigências constantemente. Enquanto a equipe lutava contra a poeira e o calor escaldante, Wagner tratava a produção como se fossem férias de luxo. Ele apresentou uma longa lista de exigências, desde insistir em ter 10 modelos ao seu redor até exigir cafés da manhã preparados com ingredientes de primeira qualidade e apresentados como em um restaurante 5 estrelas no coração de Beverly Hills. O garoto pensa que está aqui para fazer um filme ou para escolher uma noiva para a realeza, resmungou Elam, dando uma tragada no cigarro, com os olhos fixos com desdém no carro particular de Wagner. Certa vez, quando Mag Wagner reclamou que a iluminação fazia sua pele parecer menos radiante, Elam finalmente perdeu a compostura. Ele deu um passo à frente, posicionando-se diretamente em frente a Wagner. Ei, você sabe a diferença entre um ator de verdade e um príncipe mimado? Wagner ergueu uma sobrancelha e ajeitou a gola da camisa de seda. Está tentando me ensinar alguma coisa, Jack? Alan se aproximou. O forte cheiro de tabaco sobrepunha-se ao perfume caro de Wagner. Dormir com 10 mulheres não te deixa mais bonito. E quando você cair, essas modelos serão as primeiras a pisar na sua cara para encontrar outra árvore com folhas mais verdes. Wagner sorriu com desdém, o olhar transbordando superioridade. E daí? Continuou rico. É só isso que importa. Ele passou os olhos pelo traje empoeirado de Elam como se estivesse olhando para lixo descartado. Sem dizer uma palavra, Wagner inclinou casualmente a taça de cristal que tinha na mão, deixando o vinho tinto caro derramar sobre a camisa de Elam. O líquido escuro penetrou no tecido velho. Wagner soltou a taça, deixando-a se estilhaçar no chão. Depois se virou e foi embora, lançando um último comentário. Vai lavar suas roupas, Jack. Esse cheiro de cigarro barato está arruinando minha manhã. A humilhação repentina deixou Alan paralisado. Seu corpo inteiro tremia. Seus olhos, já peculiares agora, ardiam com uma fúria selvagem extrema. Ele cerrou os punhos, respirando com dificuldade como uma fera encurralada. Levou um bom tempo e a intervenção de membros da equipe de bastidores para que Elam recuperasse um amargo senso de controle. Ele cuspiu na pilha de cristais quebrados, seu olhar seguindo a figura de Wagner que se afastava com intensidade assassina. A partir daquele dia, a relação entre eles se tornou um abismo intransponível. Wagner usou sua influência para garantir que Elam jamais aparecesse em qualquer círculo social onde ele estivesse presente. Enquanto isso, Elam encarava sua permanência em Hollywood como uma forma de vingança contra aquele mimado. Décadas se passaram, enquanto Robert Wagner afundava gradualmente em escândalos pessoais. Jack Elam manteve seu status de veterano intransigente. Quando lhe perguntaram por acaso sobre aquele antigo príncipe, Elam apenas deu de ombros. Eu já disse que coisas feitas de gesso e perfume caro sempre acabam rachando mais cedo ou mais tarde. Mas até mesmo sua irritação com o príncipe Wagner logo foi deixada de lado, pois Jack Elam estava prestes a enfrentar um verdadeiro fantasma. Alguém que não se apoiava no poder ou no dinheiro para dominar os outros, mas sim usava seu próprio gênio insano para sufocar a alma de todos ao seu redor. 4. Clint Eastwood. Trabalhar com ele era como trabalhar com um robô. Antes mesmo de terem a chance de colaborar, Alan nutria uma sincera admiração por Clint Eastwood, quase ao ponto da reverência. Essa admiração, porém, se despedaçou no instante em que começaram a trabalhar juntos. Em vez de um herói ideal, Elam se viu diante de um terrível abismo de disciplina e de um implacável executor divino. Certa manhã,
Enquanto o sol começava a lançar um brilho dourado sobre as cordilheiras a oeste, Eastwood estava atrás da câmera, os olhos semicerrados em um foco calculado. Ele instruiu Elam a ficar em um ponto exato, olhar para frente e não se desviar nem 1 milímetro. Com sua habitual atitude despreocupada, Elam começou a adicionar movimentos sutis com os ombros. Imediatamente uma voz interrompeu. Jack, fique parado para mim. Elam parou abruptamente e se virou para olhar para Eastwood, que estava parado com os braços cruzados. Ei, Clint, estou atuando aqui. Este personagem precisa de um pouco de humanidade. Eastwood se aproximou, o rosto completamente inexpressivo, o olhar frio como gelo. Nos meus filmes, a estrutura é suprema. A iluminação, os ângulos de câmera e o ritmo são todos cuidadosamente calculados. Os elementos humanos de que você está falando estão arruinando minha composição. Tudo o que você precisa fazer é ficar parado, dizer suas falas corretamente e manter a posição. Só isso. Um arrepio percorreu a espinha de Elam. Ele percebeu que, para Eastwood, os colegas de elenco não eram almas gêmeas. Eram meros adereços com vozes a serviço da visão de um Deus criador. Sabe, Clint, rosnou Elam, atuar com você é como atuar ao lado de um robô. Ignorando completamente a reclamação de Elam, Eastwood voltou silenciosamente para sua cadeira de diretor e disse ao seu assistente como se Elam nem estivesse presente. Recomeçar. Se ele se mexer de novo, corte a cena dele. Clint Eastwood cumpriu a ameaça com precisão implacável. Ao longo do resto do filme, sempre que Elam tentava introduzir o mínimo toque pessoal, uma testa franzida, um suspiro característico, Eastwood sinalizava silenciosamente para o editor. Corte-o da cena. Quando o filme estreou, Jack Elam ficou atônito ao descobrir que seus melhores momentos haviam sido impiedosamente cortados. Eastwood usou a tesoura da edição para transformar um ator profundamente individual como Elam em uma sombra tênue, um manequim sem vida parado rigidamente no enquadramento, exatamente como exigia sua doutrina de estrutura. A partir desse momento, o relacionamento entre eles mergulhou em um profundo silêncio. Não houve confrontos acalorados como os que tiveram com Wayne, nem humilhações públicas como as que tiveram com Ad Eastwood. Simplesmente apagou Jack Elam de seu universo. Para um homem que valorizava o controle absoluto, não havia espaço para variáveis propensas à improvisação. Em entrevistas posteriores, sempre que o nome de Eastwood surgia, Elam apenas sorria com desdém. Trabalhar com Clint é como trabalhar com um scanner a laser. Ele não te vê como um ser humano. Para Jack Elam, Clint Eastwood personificava uma nova geração de Hollywood, eficiente, minimalista, fria e totalmente desprovida de calor humano. Mas esse não era o único caso, pois o próximo homem se provaria ainda mais perturbador. 5. James Garner. Ele interpretava o papel de bom moço como se fosse um vício. Embora Hollywood como um todo reconhecesse a cortesia de James Garner, Jack Elam não o suportava. Para Elam, Garner era um cara legal profissional, alguém que havia transformado a gentileza em uma mercadoria cuidadosamente calculada. No set de filmagem, Garner sempre interpretava o papel do cavalheiro generoso, comprando cervejas alegremente para toda a equipe. Mas Elam, guiado pelos instintos de um ator de vilões de longa data, logo percebeu que a gentileza de Garner brilhava mais intensamente apenas quando havia câmeras ou jornalistas por perto. Certa noite, após o término das filmagens, Garner aproximou-se de Elam e ofereceu-lhe um copo de uísque, exibindo seu sorriso amigável de sempre. Jack, você é realmente impressionante, disse ele, mas acho que na cena de amanhã, talvez você devesse suavizar um pouco suas expressões faciais e se concentrar mais no diálogo. Seria melhor para nós dois. Elam olhou para o copo e, em seguida, esboçou um sorriso irônico, seus olhos fixos nos de Garner. Você quer dizer que eu deveria atuar menos para que sua cara feia pareça melhor em comparação? É isso? O sorriso no rosto de Garner se desfez. A máscara de bom moço se quebrou no silêncio. Garner baixou a voz, seu tom se tornando sombrio e ameaçador. Só estou tentando melhorar o filme. Você deveria aprender a ser um pouco mais cooperativo, Jack. Ah, eu sou extremamente cooperativo, respondeu Elam, sua voz rouca carregada de sarcasmo. Sua gentileza sempre vem com um preço. Você é gentil para que as pessoas o atendam com mais prazer, para que você possa manter esse título de homem mais amado de Hollywood. Que maravilha. Garner pousou o copo na mesa, ajeitou a gola da camisa
e se afastou com uma calma quase assustadora. Daquele dia em diante, Garner manteve sua postura amável com Elam em público, mas, nos bastidores, ele usava sua influência discretamente para isolá-lo. Em festas de rap, o nome de Jack Elam desaparecia repentinamente das listas de convidados. Quando Elam chegava ao set, percebia que seu horário de filmagem havia sido alterado para os horários mais inconvenientes. Embora Garner sempre tivesse prioridade nas entrevistas, quando questionado sobre seus colegas de elenco, ele elogiava a todos com entusiasmo, exceto Elam. O relacionamento deles acabou se transformando em uma guerra fria que durou décadas. Sempre que se encontravam em eventos de Hollywood, Garner ainda exibia seu sorriso característico. Elam não fez nenhum esforço para se reconciliar. Anos depois, ao refletir sobre aquele período, ele simplesmente deu de ombros e disse: James era um bom jogador de cartas. Prefiro ser um perdedor do que um vencedor que trapaceia em nome da bondade. Mas a lista de pessoas que faziam o sangue de Elam ferver ainda não havia terminado, pois ele estava prestes a enfrentar outro tipo de escuridão. Alguém que não precisava de um sorriso para manipular os outros, mas usava sua própria loucura para atormentar seus colegas atores. 6. Steve McQueen. Ele era como um encrenqueiro em um hospício. No mundo de Jack e Lum, seu relacionamento com Steve McQueen começou com nada além de um ódio visceral profundo. Elum nunca se importou com o título pomposo de rei do cool que cercava McQueen. Para ele, era produto de promoção barata e não de talento genuíno. Na visão de Alan, McQueen era um mestre das pequenas artimanhas. Trabalhar com McQueen, acreditava Alan, era como dividir o oxigênio com alguém que constantemente tentava sufocar todos os outros. No set de filmagem, McQueen sempre causava problemas de maneiras sutis. Sempre que outro ator tinha uma fala, ele acendia um isqueiro, ajustava a aba do chapéu ou fazia algum pequeno movimento, o suficiente para atrair todos os olhares de volta para si. Uma cena sob o sol escaldante do deserto foi a gota d'água. Enquanto Alan estava completamente imerso no momento, McQueen começou deliberadamente a jogar uma moeda para o ar no instante em que a câmera se voltou para ele. Alan parou, com a voz rouca e arrastada. Ei, Steve, você está atuando ou fazendo um show de mágica? McQueen exibiu um sorriso presunçoso e deu de ombros. Só estou dando um toque especial ao personagem. Só isso. Você acha que eu não estou vendo o que você está fazendo? Alan retrucou, com um olhar tão penetrante que parecia capaz de desmascarar a arrogância de McQueen. Você não está melhorando o filme. Você tem medo de que, se ficar parado, as pessoas percebam que você não tem nada além dessa aparência rude e durona. O rosto de McQueen congelou. Ele se aproximou. As pessoas pagam para me ver. Você é só figurante. Então faça o seu trabalho como figurante. Alan soltou uma risada seca e zombeteira. Você tem razão. Eu sou figurante, mas figurante de verdade dura mais do que estrelato emprestado. Você pode roubar a cena hoje, mas nunca conquistará o respeito das pessoas que estão ao seu lado. O confronto só terminou quando o diretor interveio. Nos dias que se seguiram, McQueen usou seu poder de estrela para cortar as melhores cenas de ele e Lum. Elam não respondeu com barulho ou espetáculo. Respondeu com um silêncio desdenhoso e uma imobilidade pétrea em meio às correntes teatrais de McQueen. Para Elilum, McQueen personificava uma geração de Hollywood deslumbrante, porém vazia, sempre pronta para passar por cima dos outros, apenas para brilhar um pouco mais. Mas a hipocrisia e o egoísmo dessas estrelas ainda não eram o pior. Só faltava um último nome na lista de Elin, um homem cujo ego era enorme e cujo poder transformou o set de filmagem em um lugar construído unicamente, bufa, para servi-lo. 7. Burt Reynolds. Seu charme não passava de um produto com prazo de validade. Na década de 1970, Burt Reynolds dominou as bilheterias. Mas aos olhos de um veterano experiente como Jack Eling, o ator não passava de uma criança mimada que havia recebido atenção demais. No set de Cannonball Run, o clima era constantemente perturbado pelas entradas caóticas de Reynolds e sua grande comitiva. Reynolds se comportava como se cada centímetro do chão que pisasse devesse ser dourado. Durante uma cena em grupo, ele casualmente fez toda a equipe esperar por horas, só para que ele pudesse aperfeiçoar o visual do seu bigode. Quando chegou a hora de filmar, Reynolds se aproximou e deu um tapinha no ombro de Jack Elam, como se estivesse dando tapinhas em um garçom, falando em um tom condescendente. Ei, velhote, tente ficar um pouco de lado quando estivermos filmando.
Jack Elam afastou lentamente a mão de Reynolds de seu ombro. Olhou diretamente nos olhos da superestrela, sua voz calma, porém afiada como uma navalha. Eu atuava ao lado de verdadeiras lendas quando você ainda estava aprendendo a andar num cavalo de madeira. Reynolds sorriu de canto, ajeitou sua jaqueta de couro cara, o olhar demonstrando desprezo por atores que considerava decadentes. Os tempos mudaram, Jack. Essa sua atuação pesada e antiquada só faz os filmes parecerem ultrapassados. Elam respondeu à arrogância de Reynolds com um desdém. Seu charme é apenas um produto com prazo de validade. Ele vai te devorar no momento em que esse seu sorriso presunçoso começar a se desfazer. Um silêncio se instalou no estúdio. Reynolds congelou, a autossatisfação sumindo de seus olhos por um instante. Mas ele rapidamente se virou, lançando uma última provocação. Veremos quem cai primeiro, velhote. Jack Elam não estava brincando. Nos anos que se seguiram, conforme o brilho de Burt Reynolds começou a se apagar sob o peso de más escolhas e arrogância desenfreada, as pessoas perceberam o quão precisas eram as palavras de Elam. Reynolds foi gradualmente abandonado pela própria indústria que um dia dominou. Enquanto isso, Jack Elam permaneceu imponente e inabalável, um monumento à resistência, respeitado pelas gerações posteriores por sua dedicação à arte e sua sinceridade inabalável. Para Jack Elam, Burt Reynolds foi uma lição custosa de vaidade. Ele desprezava Reynolds não por seu sucesso, mas por sua amizade seletiva e seu desprezo pelos valores essenciais da atuação. 8. Rock Hudson. Eles o exibiram como uma boneca dentro de uma vitrine. Ellen certa vez considerou Rock Hudson o modelo ideal. Aparência perfeita, talento genuíno para a atuação e, além disso, uma personalidade cativante. Ellen acreditava que Hudson era um sopro de ar fresco em uma Hollywood repleta de escândalos. Mas quando finalmente teve a chance de trabalhar com o astro, a admiração de Ellen se transformou em repulsa. O que o fez odiá-lo profundamente não foi Hudson como pessoa, mas a farsa sistemática que fabricou sua reputação. Aos olhos de Elam, Hudson não era um homem, mas um produto industrial meticulosamente polido. Ele desprezava a maneira como Hollywood transformava um ser humano em um galã musculoso e impecavelmente esculpido, um símbolo construído sobre camadas de mentiras para agradar o público. Certa vez, enquanto observava Hudson se esforçar para interpretar um galante protagonista romântico sob as luzes intensas do estúdio, Elam ficou em um canto escuro do set e murmurou para um colega ator ao seu lado: "Olha só, estão fazendo um teatro de marionetes, envolvem-no em uma casca de herói, ensinam-no a sorrir, a andar e depois o trancam dentro de uma gaiola de vidro." Para alguém que venerava a verdade com a intensidade de Alan, a presença de Hudson na tela soava como um insulto. Ele a via como uma farsa coletiva, onde toda a produção, o estúdio e até o próprio ator conspiravam para encenar uma peça que existia fora do roteiro. Quando Hudson se aproximou de Alan com um sorriso radiante, típico de Hollywood, Alan o olhou de cima a baixo e respondeu com ironia: "Que sorriso bonito, Rock." Hudson hesitou. "Estou apenas fazendo meu trabalho bem feito, Jack. O público quer ver um herói e eu lhes dou o que querem." Alan curvou os lábios, deu uma longa tragada no cigarro e soltou a fumaça no ar. "A culpa não é sua, Rock. Você é apenas uma vítima patética desta fábrica de artificialidade. Mas não me peça para respeitá-lo." Para Elam, Hudson era a prova viva de que Hollywood podia destruir a identidade individual em troca de lucro. Ele não odiava Hudson como pessoa, mas simplesmente não conseguia aceitar a imagem vazia de galã que o sistema havia criado. As disputas com monumentos e figuras importantes estavam chegando ao fim, mas a crônica do desprezo de Jack Elam ainda tinha uma última página para virar. Um capítulo sobre um homem rotulado de gênio, que Elam acreditava não apenas ser uma farsa, mas também carregar dentro de si as sementes da brutalidade justificada em nome da arte. E no fim, o mais assustador não é quem Jack Elam odiava, mas por que odiava com tanta intensidade. Alan não odiava por inveja, nem por ter sido derrotado no jogo da fama. Ele odiava porque via com dolorosa clareza a podridão por trás dos holofotes. Pessoas celebradas não por seu talento, mas por seu poder, suas conexões e o medo que espalhavam para manter os outros na linha. Jack Elam
compreendeu muito cedo uma verdade que Hollywood sempre tentou evitar. Esta indústria não entra em colapso por causa de vilões óbvios, mas por causa de grandes homens que nunca são questionados. Homens que entram nos sets de filmagem como realeza, enquanto dezenas de pessoas anônimas atrás deles se matam de trabalhar apenas para manter a máquina funcionando. Ele não escreveu memórias para se defender, não se apresentou diante das câmeras para acusar ninguém, não construiu uma imagem de si mesmo como um homem bondoso ou uma vítima de opressão. Elon escolheu o silêncio, escolheu se afastar e deixar que seu desprezo existisse como um veredicto que não exigia explicação. Só agora, à medida que histórias dos bastidores vêm à tona, as pessoas começam a entender. Jack Elam não era um homem difícil. Ele era um espelho incômodo, um que refletia coisas que Hollywood nunca quis ver. E talvez tenha sido justamente por se recusar a fingir respeito por aqueles que não o mereciam, que Elam foi rotulado como antipático por toda a vida. Então, no fim das contas, Jack Elam era um homem amargurado ou um observador raro e lúcido em um mundo construído sobre a hipocrisia? Talvez a resposta esteja justamente no desconforto que esta história deixa. Porque às vezes, as pessoas mais odiadas são as que dizem as palavras mais verdadeiras. E uma última pergunta para vocês. Se Jack Elam estivesse vivo em Hollywood hoje, quem ele odiaria em seguida? E teríamos a coragem de admitir que muitas das lendas idolatradas por décadas nunca foram tão puras quanto a imagem que venderam ao público? Deixe um comentário abaixo. Você está do lado de Jack Elam ou do lado das estrelas que ele desprezava? E não se esqueça de seguir o canal enquanto continuamos a revelar segredos dos bastidores, onde fama, poder e hipocrisia colidem sem piedade.